Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria, mais uma vez com vocês, dando sequência no nosso curso Português para Concursos, varrendo item a item, detalhe por detalhe aí dos principais editais de língua portuguesa de todos os concursos aí do Brasil, da galáxia, né? Tá certo, você que vai fazer concurso aí para tribunais, área de segurança, cara, para a NASA, esse concurso aí foi feito para você, tá? Não tem nada que não esteja coberto, tá, nesse nosso curso. Ele tá bem completo mesmo, tá? Beleza? Meninos, nós trabalhamos até agora ó, a parte mais de convenção de escrita, né? Fonologia, né? Divisão silábica, tá certo? Regras de acentuação, algumas dicas também de ortografia, uso dos porquês, uso do senão junto, separado, homônimos, parônimos, né? Falamos do emprego do hífen, né? Ok? E agora eu vou entrar para valer, né, naquela gramática realmente mais normativa, né? Numa parte, digamos, não apenas de regras, né? Mas numa parte mais racional, mas enfim, que vai demandar um pouco mais de raciocínio da nossa parte, né? Vou começar a abordagem aqui da morfologia, tá? Acho que é bastante importante, ó, que logo de início a gente faça aqui uma breve introdução, né, ó, só para a gente entender onde a gente vai pisar, né? Você tem uma gramática, tá certo? Toda língua, né, o português, né, não fica de fora, né, não fica de fora, perfeito? Você tem aqui, ó, algumas seções, né? Algumas seções, né, que compõem, tá, a gramática, tá? Uma delas é a fonologia que nós estudamos, tá certo? E aí você tem, ó, três que, digamos assim, são mais relevantes pra gente, ó. A morfologia, né? A sintaxe, legal? E uma terceira aqui que eu chamo de semântica, legal? Semântica, mexer aqui, semântica, legal? O que acontece, ó? Não são as únicas, tá? Mas são aí as principais, perfeito? Então, meninos, o que eu vou fazer, ó? O que eu vou fazer? Eu vou aqui, na verdade, detalhar alguns conceitos aqui contigo, né? Só pra gente já entender isso aqui, né? Qual é o conceito importante aqui na morfologia? Ó? É o conceito de classes de palavras. Perfeito? Classes de palavras. Nós vamos iniciar aqui o estudo da morfologia. Sintaxe, conceito de funções sintáticas. Tá? Beleza? Então, pega aqui essas duas por enquanto. Ó. Classes de palavras, por só exemplos aí de classes de palavras. Ó. Você tem substantivo, é uma classe de palavra, certo? Artigo, é uma classe de palavras, são ao todo 10 classes de palavras, né? Ó. Adjetivo, advérbio, numeral, pronome, preposição, conjunção, né? São ao todo 10 classes de palavras, nós vamos aprender cada uma delas. Cada uma delas, tá? Funções sintáticas, por sua vez, ó, você tem aqui sujeito, objeto direto. Só a gente vai ver tudo isso aí, tudo isso aí, moçada, ó, objeto indireto, tá? Aí você tem adjuntos adverbiais, um adjunto adverbial, aposto, vocativo, tá certo? Complemento nominal, bastante coisa, né? Bastante coisa, o curso nosso aí tá só no começo, a gente ainda vai varrer todas essas funçõezinhas, né? Mas o que eu quero logo alertar para você? É o seguinte, o aluno está estudando isso, aí você começa a estudar o volume de informação e tal, o cara começa a se perder. Ele começa a se perder. Professor, eu estou estudando faz tempo esse curso, eu ainda não entendi a diferença, professor, de advérbio, por exemplo, para adjunto adverbial. Eu não entendi, professor. Mas entenda, não é bem uma diferença que você tem aí, tá? Vai lá no teu texto, tá? Aquele negocinho lá que eu identifiquei no texto, eu identifiquei uma palavrinha lá no texto. Quando eu perguntar a classe de palavra, daquele elemento destacado, você vai responder advérbio, vamos supor. Aquele mesmo elemento que eu destaquei lá no texto. Quando eu perguntar a função sintática dele, você vai responder adjunto adverbial. Então não é bem uma diferença, ó. É o mesmo cara,
recebendo dois nomes diferentes. Quando eu pergunto a classe de palavra dele, resposta, advérbio. Quando eu pergunto a função sintática dele, a resposta, adjunto adverbial. Então, quando eu digo assim, qual a função sintática desse termo aqui destacado? Aí você responde pronome, cara, tá errado. Porque pronome não é uma função sintática, pronome é uma classe de palavra. Correto? Talvez até seja um pronome, classe de palavra, mas função sintática não é o que ele perguntou, então precisa analisar. Vai que esse pronome está desempenhando o papel de sujeito, vai que esse pronome está desempenhando o papel de objeto direto, né? É isso que eu tenho que ter em mente. Então, a partir de agora, ó, a gente vai dividir o mundo, né, em morfologia e sintaxe. A gente vai estudar um primeiro planeta chamado morfologia. Depois de estudar esse primeiro planeta, morfologia, a gente vai estudar o segundo planeta, chamado sintaxe. E no meio do caminho, perpassando aí essas duas, ó, você tem a semântica. A semântica, ela estuda isso aqui, ó, o sentido, o significado. Então, de vez em quando aqui, ó, dentro do estudo da morfologia, eu vou puxar a semântica para trabalhar o valor semântico de um artigo, né, de um substantivo, de um diminutivo, vamos supor. Estou estudando sintaxe. Aí lá no estudo da sintaxe, eu estou vendo lá período composto, eu vou puxar um link com semântica para, enfim, identificar o valor semântico de uma conjunção, de uma oração. Então, entenda aí como é que vai funcionar essa dinâmica, né? Está iniciando agora o estudo da morfologia, beleza? Aí você está vendo aqui no slide de abertura, ó, né? Primeiro assunto aqui que a gente vai tratar dentro de morfologia é o processo de formação de palavras. Tá? Esse assunto aí ele está destrinchado no edital muitas vezes, né? Formação de palavras. Tá ok? Vamos lá. O que eu preciso aqui? Eu preciso de alguns conceitos importantes de início, né? Legal? Qual é o primeiro conceito importante que eu preciso aí que você entenda? Ó, palavras cognatas. O que é isso aí, professor? Palavras cognatas, ó. São palavras que possuem o mesmo radical, também conhecidas por famílias etimológicas. Ixi, professor, como é que é o esquema aí? Rapaz, é o seguinte. Né? Você tem aqui dois conceitos, ó, raiz e radical, tá? Você tem um conceito de raiz e radical, tá? O que é a raiz? A raiz, entenda, a raiz é o que dá origem à palavra, né? A raiz, ela dá origem à palavra, beleza? Aquela palavra, né? Bacana, só que para descobrir a raiz eu preciso de um dicionário, não tem jeito, eu preciso de um dicionário. Eu preciso de um dicionário. Muitas das nossas raízes, ó, vão estar lá explicitadas no dicionário, né? Essas raízes, elas vêm do latim, certo? Vêm do grego, tá bom? E influenciaram aí, né, o português, tá? Grande parte das nossas raízes deriva do latim e do grego. Ok. Mas aí o que acontece, ó? O que acontece? O radical, o que seria o radical? O radical, vamos lá, o radical é a parte visível. É a parte visível. Aí vamos explicar isso aqui, né? Da raiz. É a parte palpável da raiz. Então, eu não consigo bater o olho numa palavra e dizer qual a raiz dela. Eu preciso do auxílio de um dicionário. Tá? Mas eu consigo, analisando uma palavra, buscar o radical dela. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo, né? Você pega aqui a palavra desperdício. Pronto, a palavra desperdício, tá? Aí desperdício, cara, desperdício. Aí vamos secar aqui um pouquinho essa palavra. Desperdício vem do verbo desperdiçar. Não é não? De desperdiçar eu saltei para desperdício. Eu saltei, né, para chegar em desperdiçar de perder. Perder, professor, perder. De perder eu pulei para desperdiçar. E de perder, ó. De perder eu vou secando aqui a palavra, eu chego em perda. Eu chego em perda. E de perda eu não vou mais para canto nenhum. E de perda eu não vou mais para canto nenhum, ó. Então o que acontece? Perda, olha só, perda é a nossa palavra primitiva. A nossa palavra primitiva é a geratriz, né? A que gera aí toda a família, ó. De perda fui para perder, fui para perdedor, né? Fui para desperdiçar.
fui para desperdício, né? Dentro de desperdício você tem, né, a palavra perda aí, né? Beleza, perda é a palavra primitiva. Aí o que acontece? Pega essa palavra primitiva, que é perda, aí você faz o seguinte, você separa essa vogalzinha aqui, ó, nessa palavra primitiva, beleza? Aí o que você obtém? Ó? Você obtém este moço aqui, que nós chamamos de radical. Eu vou lá na palavra primitiva, tá? Cheguei na palavra primitiva. Como é que eu sei que é a palavra primitiva? Porque eu não consigo mais extrair nada dela, não consigo mais secar nada dela. Cheguei na palavra primitiva, eu isolo essa vogalzinha final, tá? Se não tiver vogal, fica sendo a própria palavra, né? E aí eu obtenho o radical. Radical este que está sujeito a alterações, tá? Então, se você pegar aqui, né, o radical, né? O radical aqui, né? Ele está sujeito a alterações, ele não vai permanecer intacto sempre não, ó. Né? Vamos aqui, ó, palavras derivadas, aqui, ó, perdedor, deixa eu pôr aqui em outra cor, ó. Né? Perdedor, né? Vamos aqui desperdiçar, né, ó. Desperdiçar, perfeito, o próprio desperdício, tranquilo. Aí, ó, eu tenho também a forma verbal, ó, perca. Ó, o que vai acontecer aqui, ó, perca. O pessoal até pergunta, né, a diferença de perda, confunda não, ó, abrindo aqui um parênteses, né, de perda para perca, né. Ó, perda, moçada, é o nosso substantivo, tá? É o nosso substantivo. A vida, ela é feita de perdas e ganhos. Perca é o verbo, ó. Talvez eu ganhe, talvez eu perca, né? Observe, aqui o radical, ele sofreu alterações, né? Ele pode sofrer essas alterações, né? O Dzinho aí, ó, no verbo, nessa forma verbal, né? Talvez ele perca, talvez você perca, virou C, tá? Esse processo de mudança de radical é o que nós chamamos de alomorfia. Conceito bem específico, tá? O que é isso? Alomorfia é a propriedade, né, de um radical, né, sofre alterações. Radical, quando sofre alterações, esse processo é chamado de alomorfia. Legal? Então o que acontece? Ó, tem o conceito de raiz, que é um conceito que não é palpável. Eu preciso de um dicionário. O dicionário vai me levar a raiz do latim, do grego, e tem o conceito de radical. Mas são poucas as provas, pouquíssimas as provas, tá? Número irrisório de provas que cobra esse conhecimento radical, vogal temática, desinência, que eu estou selecionando de fato aquilo que é mais frequente, né, nos editais, tá? O que você precisa saber? Você precisa saber desse conceito, ó. Conceito de cognato. São palavras que possuem o mesmo radical. Ou seja, elas possuem uma mesma raiz, né? Elas vêm de uma mesma raiz, elas pertencem, tá, ao mesmo grupo, né, etimológico, né? Perfeito? Então, locutor, locutório, elocução, interlocutor, locução, né? Perfeito? Todas essas palavras aqui, ó, né, elas, de certa forma, elas compartilham de um mesmo radical, compartilham de uma mesma raiz, ó. Então, isso aqui eu chamo, ó, de família de cognatos, tá? De família de cognatos. Beleza? Conceitozinho importante, né? Então, por exemplo, sócio, ó, outra família de cognatos, sócio, sociedade, social, né? Societário, né? Societário, associar, associar vem de sócio, tá? Dissociar vem de sócio também. Toda essa moçada aqui compartilha do mesmo radical, da mesma raiz, é uma família de cognatos. Bacana? Show de bola. Então o cara pergunta lá, ó, sociedade, social, societário e dissociar são palavras cognatas, verdadeiro, são palavras que compartilham da mesma raiz, do mesmo radical. Legal? Pronto, os processos, entrando agora no processo de formação aqui, corrija, né? Processo, né? Corrigindo aqui, ó, de formação. Tranquilo. Destaca aqui dois processos principais, moçada. Dois processos principais, ó. O processo de derivação
tá? E o processo de composição, não são os únicos, tá? No finalzinho aqui vai citar outros processos. Como é que funciona? O processo de derivação ele consiste no acréscimo de afixos. O que são afixos, pessoal? Ó, afixos são prefixos e sufixos à palavra primitiva. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Ó. A palavra primitiva é honra, eu acrescento aqui o prefixo des, eu formo a palavra desonra. Tá? Então você tem apenas, qual é a ideia aqui, né? Qual é a ideia posta aqui? Ó? Você tem apenas, tá? Você tem apenas uma raiz, apenas um radical, né? Você tem apenas uma raiz, e a essa raiz, a essa palavra primitiva, né? Você soma, certo? Afixos, prefixos e sufixos. Legal? Já na composição, você, aí o buraco aqui é mais embaixo. Ó. Na composição você tem a união de dois ou mais radicais, de duas ou mais raízes, né? Então, meninos, o que você tem aqui? Ó? Você está somando raízes, ó. Você está somando raízes. Você está somando radicais, né? É o caso de pontapé. Ó, des, aqui em cima, des é só um prefixo. Des não é uma raiz. De des eu não vou para canto nenhum. Des não gera outras palavras. Agora, ponta, bicho, ponta é uma palavra, é uma raiz, né? Dela, ó, vem ponteiro, vem apontador, tá bom? Pé, vem de pedal também, ó, gera pedal, ok? Então você tem aqui duas raízes, a raiz que formou a palavra ponta com a raiz que formou a palavra pé, né? Formando o quê? Formando pontapé. Então é importante que a gente distinga, ó, qual é a diferença de um prefixo e um sufixo para uma raiz. A raiz gera palavras. O prefixo não gera nada. O sufixo ele não gera nada. O prefixo e o sufixo eles se somam a palavras, mas eles não geram palavras, ok? Bacana. Aí vamos detalhar cada processo desse. Ó, o processo de derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Vamos dar uma passagem aqui por esse processo, depois a gente vai para a composição. A derivação prefixal não tem segredo não, ó, o nome está dizendo, eu vou acrescentar um prefixo, né? A palavra primitiva, ó. De leal eu vou para desleal, de apto eu vou para inapto, de feliz eu vou para infeliz e por aí vai. Sufixal, sem segredo também, né? Sem segredo também. Tá? Não tem segredo aqui também não, vou acrescentar um sufixo, ó. De leal eu vou para lealdade, de deslocar eu vou para deslocamento, de feliz eu vou para felizmente. Estou acrescentando sufixos, né? A coisa começa a ficar, né, um pouquinho aqui diferente, né? Vai demandar aqui um pouquinho de raciocínio aqui, ó. Na derivação prefixal e sufixal. E nessa próxima aqui, ó, moçada, na derivação parassintética. Explicar aqui, ó, até depois aqui na observação, né? Tanto na derivação prefixal e sufixal, o nome está dizendo, né? O nome já está meio que denunciando. Eu vou somar, ó, prefixo e sufixo, né? A palavra original, certo? Tanto na derivação prefixal e sufixal, como na derivação, tá, parassintética. Só que vai acontecer o seguinte, ó. Vou explicar aqui no quadrinho esquemático, ó. Tá aqui a derivação, certo? Prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal. Né? Derivação prefixal e sufixal. E a derivação, certo? E a derivação, calma aí. Pronto, e a derivação parassintética. O que vai acontecer aqui, meninos? Ó, primeiro, o que elas têm de comum, né? Opa, parassintética ou parassíntese, tá? Posso ter aqui as duas formas de grafia, ó, parassintética ou parassíntese. Beleza, o que elas têm de comum? Aqui é o seguinte, ó. Em ambas, eu faço aqui um acréscimo de prefixo e sufixo, tá? Muito bom. Aí o que vai acontecer? Ó? Na derivação prefixal e sufixal,
esse acréscimo não precisa ser simultâneo para formar a palavra. Modificar, né, o acréscimo, né, na derivação de prefixo e sufixo, o acréscimo de afixos, ó, não precisa ser simultâneo. Não precisa ser simultâneo. Certo? Já na derivação, né, parassintética, o acréscimo de afixos, o acréscimo de afixos, ele deve ser simultâneo. Deve ser simultâneo. Você só consegue formar a palavra, né, acrescentando simultaneamente. Professor, como é que é isso aí? Não entendi não. Exemplo bem simples, pessoal. Ó. A gente não vai ter dificuldade de entender isso aqui não. Você tem, por exemplo, a palavra feliz. Tá? Aí vamos lá. Feliz. Eu vou acrescentar, né, a palavra primitiva feliz, o sufixo in. Eu vou formar o quê? Infeliz. Formei palavra? Formei. Tá bom. Aí você pega essa mesma palavra feliz. Vamos acrescentar a ela o sufixo mente. Eu formei que palavra? Felizmente. Tá certo? Aí vamos pegar essa palavra feliz e vamos somar a ela. Tá? Vamos somar a ela o prefixo in e o sufixo mente. Eu formei que palavra, rapaz? Eu formei a palavra infelizmente. Infelizmente. Agora observe. Eu precisei somar os dois ao mesmo tempo para formar a palavra? Não. Ó. Eu somei só o prefixo, formei palavra. Eu somei só o sufixo, formei palavra. E eu somei os dois, eu formei palavra também. Então esse acréscimo não precisou ser simultâneo. Né? Agora, olha aqui a derivação parassintética. Você pega aqui a palavra noite. Você pega aqui a palavra noite, palavra primitiva. Aí você vai acrescentar aqui o prefixo a. Ó, à noite, existe essa palavra à noite? Existe isso aqui, né? Ó, à noite, né? São duas palavras. Ou então o artigo aqui, ó, à noite. Mas aqui são duas palavras, né? Eu estou pensando em uma palavra aqui. Eu estou pensando nessa palavra aqui, ó, à noite, né? Isso aqui existe? Não, né? Isso aqui não existe não, tá? Então, à noite aí, esse a prefixo, ele não formou palavra não. Tá? Aí digo uma coisa, se eu fizer assim, ó, vou pegar a noite, aí vou somar aqui o sufixo ser, noitecer. Noitecer também não é palavra não. Então aqui não é palavra, ó, aqui também não é palavra. Agora, se eu pegar noite e numa ponta somar o prefixo a e na outra ponta o sufixo ser, aí eu formo palavra, finalmente eu formo palavra. Anoitecer. Esse acréscimo, pessoal, precisou o quê? Precisou ser simultâneo para formar a palavra, né? Ok, diferentemente do infelizmente, ó. Então é como se houvesse aqui uma relação de dependência entre o prefixo e o sufixo. O prefixo a depende do sufixo c, o sufixo c depende do prefixo a, eles dois têm que entrar juntos para formar a palavra, senão não rola, né? Senão não rola. Legal? Essa é a lógica aqui, né, dessa formação. Então volta aqui, ó. Volta aqui, nós vimos o que até agora? Prefixar, o prefixo eu sempre somo antes, sufixo é sempre depois, prefixo é porque é antes, né? Sufixo é porque é no final, tá? Beleza, prefixar e sufixar, ó, exemplos aqui, deslealdade. Desleal é palavra, lealdade é palavra e deslealdade é palavra também. Infeliz é palavra, felizmente é palavra e infelizmente também é palavra. O acréscimo não precisou ser simultâneo, tá? Agora aqui, ó, exemplos de derivação parassintética, né? Ó, anoitecer, engaiolar, amanhecer. E essa observação, né, que sintetiza isso aí que eu expliquei. Na derivação prefixal e sufixal, para formar a palavra não há obrigatoriedade de acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Na derivação parassintética, sim. Tá? Tranquilo. Aí você tem a derivação regressiva. Olha aí a derivação regressiva, moçada. A palavra primitiva reduz-se ao formar a palavra derivada. Porque como é que a gente define a derivação? Um acréscimo de afixos, né? Vai acontecer uma coisa diferente aqui na regressiva, né? Vai acontecer
uma coisa diferente aqui na regressiva. Você vai ter uma diminuição da palavra. Porque aqui é a seguinte coisa, ó. Você tem, por exemplo, palavra roubo e você tem a palavra roubar. Observe, quem veio primeiro, o roubo ou o roubar? Né? Quem deriva de quem? É o roubar que deriva de roubo ou é o roubo que deriva de roubar? Rapaz, pensa um pouco comigo. Para existir um roubo, alguém tem que ir lá roubar. Alguém primeiro vai lá roubar para que você tenha um roubo. Né? Outro par aqui, ó, venda e vender. Rapaz, para que tenha uma venda, alguém tem que ir lá vender. Tá? Alguém tem que ir lá vender, certo? Perfeito? Então o que você tem aqui, ó? É venda que deriva de vender. Não existe venda sem vender. Compra, ó. Para que haja uma compra, alguém tem que ir lá o quê? Alguém tem que ir lá comprar. Não existe compra se ninguém for lá comprar, né? Ok? Essa é a lógica aqui, né? Então, meninos, olha o que está acontecendo aqui, né? Ó, verifica comigo. Você tem aqui, ó, uma derivação, né? Vamos fazer assim primeiro, ó. Você tem aqui, ó, palavras derivadas e palavras primitivas, ó. São palavras que se originam de verbo, né? A derivação regressiva ela também é conhecida por deverbal. Faz sentido, né? Porque as palavras derivam do verbo. Não tem roubo sem roubar, não tem venda sem vender, não tem compra sem comprar, não tem busca sem buscar. Para haver um estudo, o pessoal tem que estudar, não existe estudo sem estudar, tá? Então aqui está acontecendo uma regressão, a palavra está diminuindo, por isso que eu chamo, ó, de derivação regressiva, né? Essa é a lógica que você tem aqui, derivação regressiva, tá? Já fica uma dica também, ó, na derivação regressiva você tem a formação, moçada, ó, de substantivos. A gente ainda vai detalhar isso nessa classificação dos substantivos abstratos a partir de verbos, né? E o que acontece? É sempre assim, professor? Rapaz, tem um caso aqui, ó, que algumas gramáticas consideram, por exemplo, Flamengo, Mengo, né? Algumas gramáticas trazem isso aqui como um caso de derivação regressiva. Outras gramáticas preferem chamar isso aqui de redução. Tá? É o professor, a gente reduz para prof, né? Ok? É o fluminense que a gente reduz para nense. Perfeito? Essa é a lógica aqui, né? Bacana, é a redução. Algumas gramáticas também chamam de derivação regressiva, tá? Bacana. O que mais, galera? Ó, não confunde a derivação regressiva com a sufixal. Isso é importante, ó. Né? Roubar, roubo. Vender gera venda. Aqui você tem uma derivação regressiva, né? Aquela dica que eu te dei, né? Quem se forma por meio de derivação regressiva são substantivos abstratos. Agora, ancorar e âncora é diferente, ó. Eu posso ter uma âncora sem a necessidade de ancorar. Eu não posso ter um roubo sem roubar, mas uma âncora sem ancorar eu posso, tá? Agora, para ancorar, eu preciso de uma âncora. Então eu provo que é ancorar que vem de âncora. Outro exemplo aqui, ó, apitar. Eu só apito, rapaz, se tiver. Eu só consigo apitar se tiver um apito. Então aqui o processo é distinto, né? Aqui não é mais o nome se formando a partir de um verbo. Agora é o verbo se formando a partir de um nome. Aqui, nesse caso, ó, você tem uma derivação. Estou acrescentando aí sufixo, né? Você tem uma derivação sufixal. Diferentemente da derivação regressiva, né? Então observe, né? Ó, derivação regressiva, substantivo abstrato se formando a partir de verbos, né? Já na derivação sufixal, neste caso aqui que nós citamos, você tem substantivos concretos gerando substantivos concretos gerando verbos. Bacana? Show de bola. Derivação imprópria. A derivação imprópria, a palavra não vai se alterar. Eu não vou somar nada, eu não vou retirar nada da palavra. Ela vai ficar do jeito que está. Só que eu vou mudar a classe gramatical original dela. Então, derivação imprópria ocorre com determinada palavra sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão. Isso aqui é importante, ó. Não pode sofrer acréscimo nenhum nem supressão. Ela muda de classe gramatical. Atenção, não é de sentido não, é de classe gramatical, certo? De classe gramatical. Isso vai acontecer o quê, ó?
Adjetivos passam a ser substantivos. Ó, bom, bom é um adjetivo. Quando eu falo os bons serão contemplados, bons passa a ser substantivo. Mudou a classificação original, né? Ó, aqui na 3, ó, os infinitivos passam a substantivos. Andar, andar é um verbo. Quando eu falo o andar de Roberto era fascinante. Andar passa a ser um substantivo, ou seja, mudou a classe original de palavra. O que era antes um adjetivo passa a ser substantivo. O que era antes um verbo passa a ser substantivo, né? Ó, os substantivos passam a adjetivos. O funcionário fantasma. Fantasma é um substantivo. Agora, funcionário fantasma, esse fantasma agora está funcionando como adjetivo de funcionário. Os adjetivos passam a advérbios. Aqui as combinações são várias, tá, moçada? Ó, baixo, baixo, alto, a priori é um adjetivo. Mas quando eu digo falei baixo, eu estou modificando agora o verbo falar, e adjetivo passa a ser advérbio essa palavra, né? Ok? Então você tem aí uma série de possibilidades aí de combinações, né? Mas muito importante essa derivação imprópria, tá? O que há aí é uma mudança da classe original de palavra, tá? Vamos lá. Justaposição, ó, composição. Composição é a soma de raízes, não é isso? É a soma de raízes, né? Eu não vou mais, enfim, ficar acrescentando afixos a uma raiz. Eu agora vou unir raízes. Justaposição é quando essa soma ela é perfeita. É quando não há perdas na forma original das palavras, ó. Eu peguei passa, juntei com o tempo, formei passatempo. Eu peguei gira, somei com o sol, formei girassol, não houve perda nenhuma. Ao contrário, houve até um ganho aqui, né, ó. Eu ganhei um Szinho para manutenção desse som S, né, ó. Couve-flor, eu peguei couve, juntei com flor para formar couve-flor, ou seja, não houve perda alguma, as palavras primitivas ficam preservadas, né? Na aglutinação eu vou ter perdas. Às vezes pequenas perdas, às vezes grandes perdas, né? Mas eu vou ter algum tipo de perda, ó. Aguardente, água mais ardente, eu vou perder um azinho na hora de juntar para formar aguardente, né? Planalto, ó, plano mais alto, eu perdi um ozinho. Embora, embora, ó, significa em boa hora, pouca gente sabe disso, ó. Perdi esse A, perdi esse H e perdi um O desse, né? Para formar embora, ou seja, juntei aqui as palavras e nessa junção houve perdas, tá certo? Houve perdas, então você teve aí uma aglutinação. Bem fácil aí os processos de composição, né? Não tem muito segredo não. E moçada, alguns outros processos aqui, ó, que nós devemos citar também, ó, hibridismo. Consiste na formação de palavras compostas por elementos provenientes de idiomas diferentes. Aí você tem as combinações, né? Grego com latim, né? Francês com grego, automóvel, grego com latim, burocracia é francês com grego, sociologia é latim com grego. Você tem elementos, tá? Elementos de idiomas, né, estrangeiros compondo a sua palavra. Perfeito? É o que nós chamamos de hibridismo. É uma mistura que você tem aí. É uma mistura que você tem aí. Aeroporto, automóvel, teocracia, democracia e por aí vai, né? Bacana. Estrangeirismo, galera, ó. Estrangeirismo é bem simples, ó, a ideia aqui, né? Eu muitas vezes faço uso de palavras estrangeiras, é o jeito. Internet não tem uma tradução, não teve uma tradução do inglês, né, para o português. O jeito que estava lá no inglês veio para a gente, ó. Internet, hardware, iceberg, mouse, são palavras que não puderam ser transcritas aí para o português. Então elas foram incorporadas, ó, sem nenhuma alteração da língua estrangeira, tá? Compara o estrangeirismo, ó, com o empréstimo linguístico. O que é o empréstimo linguístico? A palavra de origem estrangeira ela foi adaptada ao português, ó. O estresse lá do inglês foi adaptado para estresse. O futebol lá do inglês, ó, foi adaptado para o futebol aqui no português. Bife, né? O bife, ó. Blackout. Então houve aqui uma adaptação, né, da palavra de origem estrangeira para o português. O nome disso é empréstimo linguístico.
No estrangeirismo, a palavra estrangeira é reproduzida tal qual ela se encontra na língua. No empréstimo linguístico, há essa adaptação para o português. É só isso. E, enfim, né? Encerramos aí, né? Essa aula aí introdutória da morfologia, tá? Processo de formação de palavras. Dei destaque aí nessa aula, ó, a processos de derivação e composição são os mais requisitados nas questões. A derivação é imprópria, regressiva, prefixal, sufixal, parassintética ou prefixal e sufixal. A composição é por justa posição ou por aglutinação. As principais demandas, o grande número de questões vai se concentrar nessas demandas aí, tá? Agradeço aí a participação de vocês e até os próximos encontros. Tchau, tchau, pessoal.